Olá, meu nome é Edson. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Javé, um Deus outsider. Esse título ele traz uma certa importância significativa para nós pensarmos a origem desse Deus chamado Javé, porque quase sempre quando nós dizemos, pronunciamos o nome Deus ou pensamos acerca de uma divindade que nos valha, quase sempre pensamos na divindade chamada Javé, mesmo que nós a priori não tenhamos esse conhecimento prévio de qual Deus nós estamos invocando quando chamamos Deus, né? Essa palavra ela vem segredada, de certo modo, na nossa sociedade, na nossa cultura, mas nas origens das tradições bíblicas nós acabamos identificando, essa percepção desse Deus que tomou um lugar no panteão cananeu a priori e logo depois se tornou o único Deus, criando assim o nascimento do monoteísmo. Essas percepções desse Deus chamado Javé são muito interessantes de serem vistas dentro da chamada Bíblia hebraica, mas ao mesmo tempo muito difícil de ser enxergada, de ser identificada, por conta de várias tradições que foram, de certo modo, a seu tempo se avolumando, uma tradição suplantando a outra tradição, e isso fez com que o nome de Deus, no caso Javé, acabasse sendo segredado para a maioria das pessoas que tentam buscar uma identificação com esse Deus e com a busca do seu nome propriamente dito. Como eu disse num vídeo anterior, onde falava sobre o politeísmo bíblico israelita, o povo de Israel necessariamente era um ajuntamento de povos, Esses povos eles eram bem distintos, grupamentos de pessoas chamadas de hebreus, que eram aqueles que vinham do outro lado, consequentemente eram estrangeiros, e em algum momento eles afluíram num processo de escravidão dentro do próprio território do Egito. A fronteira do Egito está muito próxima desse ambiente do chamado Crescente Fértil Antigo, e por isso, quando surgiu o Império Egípcio, consequentemente esses povos, pequenos povos, chamados também de povos hebreus, aqueles estrangeiros que vinham do outro lado do rio, quase sempre do outro lado do rio Nilo, esses povos acabaram sendo escravizados pelo Egito, e na confluência desses povos no Egito houve uma certa identificação, E esses povos quase sempre eles eram de origem cananeia, povos cananeus, e que foram a seu tempo cooptados para dentro do Império Egípcio. Até ali, naquele momento, você não tem uma identificação propriamente dita de um povo chamado povo de Israel. Você tem pequenos grupamentos de povos escravizados num espaço e que a seu tempo vão se identificando com as suas divindades e, consequentemente, depois afluem para uma realidade de uma divindade só, que é essa da qual nós vamos tratar nesse vídeo de hoje, que é a divindade chamada Javé. Quando esse povo sai do Egito, é muito improvável que de fato tenha saído um grupamento de 1 milhão, 2 milhões de pessoas com uma mesma finalidade de um povo chamado Israel, atravessando o Mar Vermelho e chegando a Canaã. As pesquisas historiográficas mais atuais dão conta de que, na verdade, talvez somente um pequeno povo, um pequeno grupamento de povo conseguiu realmente sair do Egito, e quando esse povo saiu do Egito, eles migraram para uma região, a região conhecida como Edom, e na passagem por essa região de Edom, eles teriam encontrado e se identificado o culto a Javé. Então, a priori, há duas perspectivas que precisam ser colocadas. A alocação de Israel, do povo de Israel, dentro da região de Canaã, quer tenha sido pela travessia do Mar Vermelho e tomada militar do território de Canaã pelo povo de Israel, quer tenha sido uma passagem comum, eles tenham feito um assentamento na região de Canaã, a grande questão é que o povo de Israel necessariamente era um povo extremamente fragmentado e ainda sem uma identidade nacional que lhe valesse a realidade de um povo. Então, é muito provável que um pequeno grupamento de pessoas, quando sai do Egito, eles
uma incursão montanhosas do sul da Palestina. E nessas incursões pelas regiões montanhosas, eles tenham se identificado com a região de Edom. Edom vem das tradições de Esaú, irmão de Jacó. E é provável que quando eles chegam lá, nessa região de Edom, eles acabam visualizando o culto a Javé e incorporando o culto a Javé dentro das suas tradições. E quando eles migram para o Israel do Norte, no caso Jacó, então eles levam essa tradição desse Deus chamado Javé para o Israel do Norte. Como disse no vídeo anterior sobre politeísmo bíblico israelita, o culto estabelecido no Israel do Norte, na região de Canaã, era o culto o Deus chamado El, a sua consorte chamada Asherá, e dessas relações entre o principal Deus cananeu, que era El, e da sua consorte Asherá, que nasce o Deus chamado Baal. Então, as tradições que estavam postas no Israel do Norte, a priori, até aquele momento, e a gente está falando da Idade do Bronze Tardio, né, provavelmente os séculos 14 ou 13 a.C., as tradições que estavam postas no Israel do Norte eram as tradições do panteão cananeu. Então, Javé, de onde quer que tenha vindo, ele é um Deus outsider. Ele é um Deus outsider porque ele é um Deus recém-chegado. Ele não é um Deus autóctone, ele não faz parte do panteão cananeu propriamente dito. Então, essa hipótese validadora dessa realidade de que um pequeno grupamento de pessoas passam na sua fuga do Egito, das tradições do Êxodo, pelas regiões de Edom e incorporam a ideia, incorporam o culto a Javé e transmitem esse culto a Javé na sua alocação agora no Israel do Norte. Então Javé é um Deus outsider, não é um Deus autóctone do Israel do Norte, é um Deus outsider porque ele é um Deus recém-chegado e ele vem de regiões totalmente diferentes. Agora, essas realidades de que Javé não era um Deus autóctone, ou seja, que ele não fazia parte da região do Israel do Norte, é uma coisa comum e passível de ser percebida nas narrativas da Bíblia, mesmo a despeito das tradições e incorporações das tradições bíblicas. Por exemplo, Gênesis no capítulo 14, versículos 22, dá conta de que em algum momento as tradições prevalecentes do Deus chamado El no Israel do Norte começam a incorporar as tradições de Javé, ou seja, o Deus chamado El, que era o Deus principal do panteão cananeu, cultuado pelo povo de Israel do Norte, começa a ser suplantado pela chegada desse Deus outsider chamado Javé, e ele começa a se fundir com a realidade desse Deus, e agora esse Deus chamado El também vai ser chamado de Javé, ou seja, as narrativas de El começam a ser solapadas, começam a perder o seu significado, e o Deus chamado Javé começa a incorporar e se sobrepor sobre as realidades narrativas do Deus chamado El. Esses textos narrativos, né, que mostram essa incorporação e essa apropriação do Deus chamado Javé às tradições do Deus chamado El no Israel do Norte, como disse, pela hipótese provavelmente trazido por pequenos grupamentos de pessoas oriundos das regiões do sul da Palestina, principalmente das regiões de Edom, os textos de Gênesis capítulo 14, versículo 22, os textos do livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículos 8, 9 e 21, mostram como que em algum momento da história do povo de Israel, o Deus chamado El, o principal Deus do panteão cananeu, cultuado e adorado pelo povo de Israel, começa a perder o seu significado e começa a ser solapado, e não apenas solapado, mas também difundido, ou seja, há uma fusão das realidades narrativas do Deus chamado El com agora o Deus chamado Javé, que a posteriori vai se tornar, entre os séculos 8 ou 7, o principal Deus de Israel, o único Deus de Israel, que é chamado Javé. Posto essas tradições, fica uma pergunta para nós, né? De onde vem a história desse Deus, as narrativas desse Deus chamado Javé, e qual é a sua origem? Então, nós temos alguns textos bíblicos que dão um certo norte para que nós percebamos essas narrativas, como elas foram sendo construídas e como que Javé se introduziu dentro da região do Israel do Norte, consequentemente também da região de Canaã, e como que ele acabou se tornando o principal Deus, e não apenas o principal Deus, um único Deus. Mas é preciso também pensar sempre que todas as tradições de Javé
são tradições que vêm de fora da região propriamente dita de Israel. Então, nesse sentido, Javé sempre foi um Deus outsider. Peguemos, por exemplo, a primeira narrativa, né, da nossa percepção, da nossa pesquisa, que é a narrativa do livro do Êxodo, capítulos 2 e capítulo 3. Eles dão conta da história de Moisés. É ele quem traz as tradições de Israel, ele que promulga as leis de Israel, sendo o principal profeta e legislador de Israel. É ele que é o principal líder da história pregressa de Israel. Mas veja, nas narrativas do capítulo 2 e 3 do livro do Êxodo, é preciso que Moisés saia das realidades do Egito, Israel como um povo escravizado no Egito, nas narrativas, ele saia de lá depois que ele vê um egípcio maltratando alguém do povo hebreu, e ele vai até esse egípcio, ele mata esse egípcio, e ele enterra esse corpo, e quando esse corpo é descoberto, né, ele foge para as regiões de Midian. É importante você pensar que até aquele momento as realidades de um Deus chamado Javé não estavam ainda incorporadas nas narrativas bíblicas do Êxodo. Então, é preciso que Moisés se insurja contra um egípcio, que ele mate esse egípcio, que ele enterre esse corpo, que esse corpo seja descoberto, para que ele fuja para uma região chamada Midian, que beira as mesmas narrativas das origens de Javé nas regiões de Edom. Então ele foge para as regiões de Edom, a região de Midian, muito semelhante no sul da Palestina, e é lá que ele se encontra através de um episódio chamado de sarça ardente, com essa figura chamada Javé. Então, Javé, de onde quer que tenha vindo, ele não era um deus autóctone, ele sempre, nas narrativas bíblicas, veio de fora, fazendo intervenções significativas dentro do povo de Israel, mas as suas origens sempre vieram de fora. Então, é preciso que Moisés primeiro fuja para a região de Midian, né, as regiões de Edom, do sul da Palestina, para que então ele se encontre com Javé nessa região de Midian. E nesse encontro com Javé na sarça, Javé lhe diz um nome, ele pergunta o nome dessa divindade para que ele leve proposta de libertação do povo chamado de Israel, que está cativo no Egito, para que eles possam se libertar, mas ele precisa saber o nome dessa divindade. Essa divindade cita o seu nome tem um significado de eu sou, né, ou aquele que é, mas as iniciativas, as narrativas dão conta de que o nome que é dito para Moisés é apenas 4 letras do alfabeto hebraico, que é YHWH, um nome, de certo modo, sem pronúncia, mas com o significado de aquele que é. Depois, apropriados por vogais do nome Adonai, e se torna como Javé. Dada a origem e significado desse nome, é importante perceber na narrativa que Moisés precisa fugir para Midian, para então trazer de Midian esse Deus chamado Javé, com a proposta de libertação para o povo de Israel. Nas narrativas do livro de Juízes, capítulo número 5, conta a história da libertação do povo de Israel ainda também, sobre a tutela e a chancela juíza chamada Débora. E a narrativa é muito interessante, porque Javé aparece como um deus guerreiro. Israel vai à peleja contra os filisteus na narrativa de Juízes 5. Israel é um povo inferior às perspectivas dessa luta, dessa batalha. Israel não tem como vencer essa luta, essa batalha, mas Juízes 5, logo no início dos versículos que advém desse capítulo, ele dá conta de que um Deus desce da montanha de Seir, e esse Deus desce com pompa, com poder, e ele desce para brigar mesmo, ele desce com tempestade, ele desce com raios, ele desce com trovão, ele desce como Deus guerreiro, e ele faz esgarçar-se sobre a planície do Meguido uma chuva torrencial de tal modo que os carros e cavaleiros dos filisteus ficam atolados, de modo a equiparar a batalha que até aquele momento havia uma inferioridade de Israel. Eles se equiparam porque os carros dos filisteus são atolados por essa chegada dessa divindade chamada Javé, que vem das montanhas de Seir, das regiões de Edom, das regiões de Midian. Esse Deus guerreiro chamado Javé chega nessa batalha e ele torna a batalha igualitária de tal modo que Israel vence.
Débora canta essa vitória dizendo que a ajuda veio a seu tempo desse Deus chamado Javé, das montanhas de Seir, das regiões de Edom e não propriamente das regiões de Israel. Ou seja, necessariamente Javé, seja nas tradições do Êxodo com Moisés, seja nas tradições de Débora no livro dos Juízes, Javé é um Deus outsider, ou seja, ele vem de uma outra região e ele incorpora a sua presença significativa de um Deus guerreiro dentro da região de Israel. Também nos textos tardios, né, de Abacuque e Amós, nós temos grandes expressões da presença de Javé. Né? O texto de Abacuque dá conta também de que Javé vem dessas regiões de Parã, Temã. Então, nós precisamos ter em mente que tanto Parã, as regiões de Parã, o Monte Parã, o Monte Seir, são designações pregressas da origem de Javé nas regiões de Midian e de Edom. Ou seja, Javé era um Deus outsider, ele vinha daquelas regiões, né, até chegar na região de Israel. Então, é interessante pensar nessas perspectivas, porque, por exemplo, num sítio arqueológico chamado de Kintilet Aihud, ele dá conta de uma inscrição muito antiga, provavelmente datada dos séculos 8 ou 7 a.C., na época do profeta Amós. Ele dá conta, esse sítio arqueológico, de que há uma inscrição dizendo o seguinte: Javé de Temã, ou seja, das regiões de Edom, e Javé de Samaria. Então, é interessante essa inscrição do sítio arqueológico de Kintilet Aihud, porque se ele é Javé de Temã e ele também é Javé de Samaria, isso mostra que em algum momento essa fusão aconteceu. Ou seja, que as origens de Javé são do sul da Palestina, dos povos chamados povos edomitas e midianitas, e que foi trazido e incorporado em algum momento e apropriado e fundido com as tradições do povo de Israel, que era um povo cananeu e politeísta, e então Javé chegou até essa região, trazido provavelmente por pequenos grupamentos. Também é interessante notar, no livro do profeta Amós, no capítulo de número 9, versículo número 7, e também nas tradições de Amós, nos capítulos 5, versículos 22 e 23, ele traz uma ideia de que até aquele momento, nos séculos 7 e 8, o povo de Israel carregava uma certa arrogância, uma certa prepotência, com a ideia de ter sido o povo eleito por Javé, ou seja, o único povo escolhido por esse Deus chamado Javé. Amós, ele faz apontamentos significativos nos capítulos 5, 22 e 23 e no capítulo 9, versículo 7, de que Israel não era um povo especial para Javé. De que nas suas origens traditivas, Israel era somente mais um povo daqueles que Javé havia libertado da escravidão do Egito. Amós, ele conclama o povo a observar que eles deveriam ter gratidão por aquilo que Javé fez, mas não serem arrogantes nas suas afirmativas. Porque ele diz o seguinte no texto: quando Javé tirou vocês do Egito, ele também tirou os filisteus de lá. E ele também tirou os povos arameus de lá. E ele tirou os povos arameus e filisteus e tirou você, e ele trouxe para essa terra de Canaã tanto você como os povos filisteus, como os povos arameus. Ou seja, não há nenhuma especialidade, não há nada de especial em você. Deixe de ser arrogante, é o que diz Amós, e aceite e seja grato por aquilo que ele fez por você. Mas isso não torna você um povo distinto, um povo especial em relação aos outros povos. Pelo contrário, da mesma maneira que ele salvou você, libertou você do povo da escravidão do Egito, ele também libertou os povos arameus, os povos filisteus. Então não haveria, perspectiva do profeta Amós, cujas narrativas, é preciso lembrar disso, cujas narrativas traditivas do Êxodo são muito mais antigas do que as próprias narrativas do Êxodo dentro do livro do Êxodo. Ou seja, é interessante pensar com essas perspectivas, mas, afinal, já aprendemos que quer tenha sido pela introdução de Moisés das regiões de Midian, do sul da Palestina, quer tenha sido pela
manifestação desse Deus através das montanhas de Seir, na batalha, a juíza Débora se faz presente. Quer tenha sido nas tradições de Abacuque, onde Deus também aparece como um libertador. Quer tenha sido nas tradições de Amós. A grande verdade é que Deus, esse Deus chamado Javé, ele vem de uma outra região. Então, já localizamos de onde Javé vem. Ele vem do sul da Palestina, das tradições de Edom. E em algum momento ele suplanta e incorpora as tradições que estavam postas na região do norte de Israel, propriamente dito. Então, é claro, duas hipóteses muito precisas, de certo modo, sobre a origem de Javé. A primeira, alguns grupamentos de pessoas que eram escravos no Egito, fugiram do Egito e passaram pelas regiões de Edom, de Midian, e trouxeram essas tradições do Deus chamado Javé até o povo de Israel. A outra é essa significação, essa hipótese dessa familiaridade, dessa proximidade de Jacó e de Esaú, como Israel do Norte e Edom, que são as mesmas pessoas e os mesmos lugares representativos, né? Jacó representa o Israel do Norte, Esaú representa a região do sul da Palestina, a região de Edom. Então, essas perspectivas, elas, em algum momento, por redatores, já dentro das tradições do Israel do Norte, que foram incorporadas logo depois da sua destruição no ano de 722 pelo Império Assírio, o povo de Israel do Norte ele foge para as regiões de Judá. Pesquisadores como Israel Finkelstein e Neil Silberman e também Mário Liverani, eles dão conta de que Israel e Judá eram povos totalmente distintos. Eles não eram povos próximos, eles não tiveram seu reino dividido. Esses pesquisadores, Israel não foi dividido pelos filhos de Salomão, Roboão e Jeroboão, mas na verdade eles eram reinos totalmente distintos, Israel e Judá. E na verdade, na sua origem, havia uma proximidade muito maior entre Israel e Edom do que sobre Israel e Judá. Agora, a partir do ano 722, quando Israel é destruído pela Síria, os pequenos grupamentos de povos de Israel migram para a região de Judá. E quando migram para a região de Judá, eles levam consigo os seus contos, as suas sagas, as suas tradições, as suas genealogias e as suas histórias, que agora, a seu tempo, vão ser incorporadas dentro das histórias judaítas, e são eles, os judeus do sul, né, da região de Judá, cuja capital era Jerusalém, lembrando que Israel do Norte tinha como sua capital Samaria. Quando são destruídos pelo Império Assírio no ano de 622, migram para a região do sul de Judá, e ficando lá, eles são incorporados às suas perspectivas traditivas e narrativas, e elas são contadas com outros moldes que não aqueles necessariamente que traziam as tradições do norte de Israel. Então, em algum momento, o principal ancestral do povo do sul de Judá era Abraão. O principal ancestral do povo do norte de Israel era Jacó. E quando essas tradições de Jacó chegam até o sul de Judá, onde estava Judá, as tradições de Jacó são suplantadas pelas tradições do sul de Israel, no caso Judá, de tal modo que Abraão vai se tornar o avô de Jacó. Mas veja, existem essas duas hipóteses. A primeira, de que Israel incorporou o culto a Javé através de um pequeno grupamento de pessoas que veio das tradições do sul, levando essa realidade de Javé, o culto a Javé, para dentro do Israel do Norte, ou através de um casamento dinástico. O casamento dinástico que possivelmente pode ter acontecido entre as famílias reais do Israel do Norte e a família real das tradições de Edom, como atestado, por exemplo, no livro de 1 Reis, que mostra os casamentos político-ideológicos que Salomão contraía com pessoas de vários povos distintos, e, consequentemente, ele assimilava os deuses e as deusas trazidos por essas mulheres desses casamentos, de tal modo que Israel acabou confluindo essas perspectivas. Então, há essas duas hipóteses, de que Javé tenha sido incorporado às tradições de Israel através desses pequenos grupamentos que trouxeram Javé das regiões de Edom, ou através de um casamento dinástico entre Israel e
Edom, conforme atestado no sítio arqueológico de Quintilet Airut. Então, algumas coisas ficam bem estabelecidas aqui. Primeiro, que Javé não era um Deus autóctone, ou seja, ele não era um Deus natural da região de Israel. A segunda, de que Javé era um Deus outsider, ou seja, ele veio, seja nas narrativas de Moisés, seja nas narrativas de Débora no livro de Juízes, seja nas narrativas de Abacuque no capítulo 3, seja nas narrativas de Amós nos capítulos 5 e capítulos 9, Israel era um Deus outsider, ele veio sempre de fora para dentro das regiões de Israel e em algum momento da história de Israel. Javé não apenas se fundiu com o Deus chamado El, mas ele também tomou a prevalência sobre o panteão cananeu e assim, de um Deus outsider chamado Javé, ele se tornou não apenas o principal Deus da região de Israel, ele se tornou em algum momento o único Deus existente. E todos os outros deuses foram solapados. E agora nasce com isso o monoteísmo. E esse monoteísmo, a princípio de origem judaica, né, as tradições de Judá é quem vai dar conta dessas narrativas, né, dessa incorporação e chegada de Javé e da suplantação de Javé aos deuses do panteão cananeu, dos quais Israel politeísta adorava. Agora esse Deus chamado Javé se torna o único Deus, nasce assim o monoteísmo. Vai ser proposto a priori pelo povo judeu, depois incorporado dentro do cristianismo e depois incorporado dentro do islamismo. E assim nasceu o monoteísmo de um Deus chamado Javé, um Deus outsider que veio de regiões totalmente distantes e que a seu tempo, em algum momento, com o acúmulo das tradições narrativas e traditivas da Bíblia hebraica, se tornou o primeiro e o único Deus. Se você gostou desse vídeo, passe adiante, curta, compartilhe, dê o seu like e se inscreva no canal. Grande abraço.